Bom dia, família Nova Estação, bem-vindos a mais um culto online. A palavra de Deus diz no Salmo 122:1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que hoje você está aí na sua casa, mas eu quero te convidar aí mesmo, onde você está na sua casa, a adorar, a louvar a Deus e a se conectar com aquele que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Quero orar com você, Senhor Deus, obrigado. Obrigado por cada pessoa que está assistindo a este culto online. Que em nome de Jesus todos possam ser abençoados, tocados poderosamente pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este é um momento importante, quando nós demonstraremos diante do nosso Deus um coração generoso e um coração fiel. Para isso, quero ler-lhes um texto lá de 1 Reis 17, a partir do versículo 8, é o texto que fala da viúva de Sarepta. Diz o seguinte, o texto: Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom, ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse, não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Esse texto é um texto maravilhoso, que lança um desafio a uma mulher desesperada que não tinha sequer o que comer. E a promessa, através do profeta Elias, é de que Deus a sustentaria. Então esse texto nos desafia primeiro a confiarmos no Senhor, colocarmos a nossa vida inteiramente em suas mãos, abrirmos mãos daqueles recursos que nós achamos que são nossos, mas que são de Deus, e a partir daí depositá-lo confiantemente no altar do Senhor, crendo que o mais Ele fará.
A Bíblia diz, entregue o teu caminho, o Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, seja uma pessoa que confia plenamente no Senhor, independentemente das circunstâncias. Então eu desafio você a fazer como esta viúva de Sarepta. Uma mulher necessitada, uma mulher que não tinha mais o que comer, uma mulher que diz, olha, nós vamos fazer um pouco de pão e aí vamos morrer. Mas ela confiou, entregou, e o resultado foi o quanto ela foi abençoada. O azeite da botija não se acabou. E comeu ela, o filho e toda a sua família, porque havia a abundância do Senhor ali. Creia na abundância do Senhor, entregue a tua vida ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas que você acha que é sua e que são de Deus, entregue a Ele, e você receberá e verá o quanto Deus é generoso e misericordioso. A nossa generosidade, quando se encontra com a generosidade de Deus, o céu se abre. Receba as bênçãos de Deus para a tua vida e seja um cooperador do reino de Deus em nome de Jesus. Os olhos, vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai, pela sua presença, Deus. A sua presença aqui nessa tarde nos basta, Pai. Primeiramente, nós agradecemos por o Senhor nos contemplar com a sua presença, Pai. É tudo que nós mais precisamos. É a sua presença. Então fala conosco nessa tarde, Deus. Fala conosco através da sua palavra. Mexe conosco através do seu Espírito Santo, Deus. Que possamos entender ainda mais o Evangelho do Senhor. A mensagem que o Senhor trouxe. E a mensagem que o Senhor continua falando e falando no mundo todo, Pai. Nossos corações estão abertos. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. A gente está na série É para isso que foi criado, e eu estou aqui no terceiro domingo para falar com vocês sobre paixão, para falar sobre viver com paixão. Pastor Hugo inicialmente falou sobre a série, falou sobre o que era o servir, deu uma introdução. Quem estava aqui no domingo, o primeiro domingo, que a gente teve uma encenação aqui, aliás, maravilhosa, para mim foi melhor que The Chosen, não sei se para você foi, para mim foi inesquecível, para mim foi inesquecível, o constrangimento que eu senti vendo aquela cena foi inesquecível, olhar para aquilo ali e não se constranger, e não levantar. Eu tinha vontade de levantar e falar assim, cara, volta lá e lava os pés dele. O que você está fazendo aí sentado? Quem não estava aqui não está entendendo muito, mas o pastor Hugo fez uma encenação da última ceia, em que antes os discípulos não tem ninguém para lavar os pés, e Jesus lava os pés dos discípulos. Então aquilo foi sensacional para mim, não sei se para você marcou a minha vida. Domingo passado a Natália veio falar sobre o servir transforma, o quanto que a gente não precisa estar preparado para servir. Às vezes a gente está tentando o momento, esperando o momento certo para servir, o momento não chega, nunca chega e nunca vai chegar, porque não tem momento certo, não tem um ponto certo. O ponto é você se dispor, e quando você se dispõe, você é transformado. E falar sobre paixão, quando eu vi o tema, eu não tinha visto ainda, eu estava bem desconectado. A gente tem o culto de jovens, que a gente também traz a mensagem. Aí eu lembrei do meu tema, paixão. Eu tenho mais facilidade em pregar e usar a ministração expositiva. E uma ministração com tema você usa mais uma temática, uma ministração mais temática. Paixão, onde é que eu vou achar isso aí na Bíblia? Preciso ler sobre isso, busquei e tal, lembrei de algumas coisas. E o que a Bíblia fala também sobre paixão, ela fala assim, olha, cuidado com a paixão. 1 Tessalonicenses, Romanos 7, fala para a gente tomar cuidado com a paixão, porque a gente pode se corromper com as paixões humanas, isso pode nos levar ao pecado, inclusive ser escravizado. Eu falei, não, mas eu vou falar sobre um viver com paixão, será que é sobre isso? Aí eu fiquei buscando, estudando, até que eu lembrei simplesmente o nome de um filme, Paixão de Cristo.
falar sobre paixão, nada mais fácil de falar sobre paixão, olhar para Cristo, olhar para o que Ele fez. Mas não é só olhar para o que Ele fez, porque hoje, viver com paixão não é somente sobre servir. Talvez o pastor Hugo e a pastora Natália falaram sobre você se dispor a servir, ou ter uma vida em servir, não só na igreja. Mas hoje, esse tema talvez seja em como você serve. Porque viver, todo mundo vive. Todo mundo que tem uma vida pode viver. Mas como você vive? De que forma você vive? Viver com paixão, servir com paixão, é a maneira como você serve. É do que você tem alimentado. O que está dentro de você. O que faz gerar algo aqui. Qual é o motor da sua vida? Por que você faz tudo o que você faz? Cristo em nenhum momento deixou margem para dúvida sobre isso. Ele sempre falou assim: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Até mesmo quando se preocuparam para dar comida para ele, ele falou assim: calma, gente, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Mas Cristo foi Deus, né? 100% homem, 100% Deus. Às vezes falar da paixão de Cristo pode ser algo distante para nós. Pode ser. Aí Paulo me deu uma luz. Paulo sempre dá uma luz para nós, porque Paulo viveu como nós vivemos. Não há diferença de Paulo para nós. Nenhuma diferença. Você pode falar que há uma diferença entre Cristo para você e para mim, com certeza há uma diferença. Mas de Paulo para nós não tem. Então Paulo muitas vezes vem nos ajudar a nos explicar coisas que é difícil você muitas vezes explicar. Porque paixão, se você for no significado da paixão, é uma entrega. Paixão é um desprendimento, é uma motivação, sabe, forte. Paixão, sabe qual é o maior significado para paixão? É sofrimento. A origem da palavra paixão tem a ver com sofrimento. Por isso que falam paixão de Cristo. Por isso que o filme Paixão de Cristo, ele retrata principalmente o sofrimento de Cristo. Agora, como falar de algo que a gente sente? Como explicar uma coisa que você pode só sentir e não entender? Aí Paulo veio me dar uma luz, graças a Deus, e me deu um texto para que eu pudesse trazer uma mensagem expositiva, temática para vocês, graças a Deus, pela misericórdia dele. Eu queria que vocês abrissem em Filipenses capítulo 2. Falar sobre paixão, a primeira coisa que você pode clarear na sua mente é a paixão amorosa. Facilita para nós. Quem já se apaixonou por alguém? Alguém já se apaixonou por alguém? Por alguma pessoa? Sim. Nossa, pouca gente. Nossa, que pena, querido. É tão bom se apaixonar por alguém. Tem tanta gente boa para você se apaixonar. A criação é uma obra tão maravilhosa. Quando Deus terminou a criação nossa, Ele falou: é muito bom. E quando Deus terminou a nossa criação, Ele falou assim: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. E você só consegue se apaixonar por alguém. Aliás, a paixão, para uma pessoa que é muito egoísta, ela é pouco sentida. Se você é muito centrada em você, e você só pensa em você, vai ser difícil você se apaixonar. Porque a gente só se apaixona por alguém. Alguns já se apaixonaram, eles vão entender o que eu vou falar, mas eu também já se apaixonei por alguém. Aquela mulher que está sentada ali, pastora Natália. Obrigado. Façam bastante que isso é muito importante, isso, me apaixonei. E quando você se apaixona, o que acontece com você? O que você faz? O que eu fazia? Quando ela mandava mensagem para mim, que eu recebia mensagem de SMS, não era WhatsApp ainda.
que acontecia com o coração? Batia forte, batia. Porque na verdade eu não imaginava que ela ia mandar a mensagem para mim, e ela mandou. Nossa, eu lembro exatamente do lugar onde eu estava. Eu estava subindo a rampa da Unimep, da faculdade que eu estudava. Exatamente do lugar. Por que eu lembro? Porque havia paixão. Quando há paixão, você não se esquece. Exatamente do lugar, eu nunca esqueci da primeira mensagem que ela correspondeu àquilo que eu estava sentindo. O coração bateu forte e tal. Eu falei assim, acho que vai dar certo. E aí eu comecei a me movimentar, e movimentei. Eu ia para Sumaré, morava em Sumaré, minhas idas e vindas, pagava pedágio, não pagava, desviava pelo Pisserno. Queria comprar um carro que economizasse combustível, porque o dinheiro não dava para ficar indo lá muito, e queria muito ir, e fazia de tudo para ir, não media esforços para ir, porque havia um movimento em mim, inclusive um movimento de sofrimento às vezes. Uma vez fui viajar, nem sabia que gostava tanto dela ainda, fui viajar com o pastor Hugo, me levei para o Mato Grosso, alta floresta, 2.000 quilômetros daqui? 2.600, para ficar 20 dias lá no final do ano, Natal, Ano Novo, essas datas que mexem com a nossa emoção, né? E aí lá sofri. Você já sofreu de amor? Pois é, eu sofri pela distância, porque havia paixão. Aí eu descobri que eu amava, porque havia um movimento grande ali, tinha um sentimento gerado. Só que isso era uma paixão por ela, uma paixão amorosa. O que Paulo vem falar aqui é de outra paixão, outro tipo de paixão. E Paulo vem falar para um povo que ele amava, para um povo que ele tinha muito carinho. Os filipenses, ele tinha tido um contato legal, mesmo sendo preso lá, ele amava aquele povo ajudou a sustentar ele tinha uma relação muito boa. A carta aos filipenses é uma carta carinhosa, ele exorta com certeza, mas com muito carinho, com muito amor. Antes de ler o 2, eu queria só ler uma partezinha com vocês do capítulo 1. Todo mundo conhece, por isso que eu quero ler, porque aí traz mais conexão ainda. Versículo 20: aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado, ao contrário, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim viver é, e o morrer é. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Presta bem atenção agora. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, mas é necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Continua comigo. Nada importa o que aconteça, exerçam sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer que eu vá, eu os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Paulo estava completo, querido. Paulo podia morrer. Aliás, ele fala muito melhor que seria muito melhor estar com Cristo. Não faltava mais nada para ele. Ele não precisava de mais nada. Mas mesmo assim,
Ele fala, não, mas eu prefiro continuar. Eu prefiro continuar por quê? Por causa de vocês. Eu prefiro continuar porque uma obra ainda não foi terminada na vida de vocês. Antes, no capítulo 1, ele fala sobre isso. Eu creio que a obra de Deus na vida de vocês ainda não terminou até a volta de Cristo. Assim como a obra em minha vida e na sua vida não terminou, querido. Você pode ser alguém que serve aqui na igreja, que não serve, que serve fora. Essa mensagem não é só para quem não serve, não. Essa mensagem é para todos. Para todos. Que entendem que o servir não é para você, mas é para o outro. E que embora a sua vida esteja completa, o que Paulo vem falar sobre paixão tem a ver com algo que ele entregou para os outros. Que ele não olhou para ele, que ele olhou para outras pessoas. E aí ele vem, nos próximos versículos, traduzir de uma forma, para mim, muito completa, sobre o que é essa paixão, que tem a ver com essa relação com Deus. Sobre o que é você viver cheio de uma paixão, cheio de Cristo. Olha o que ele diz aqui, vamos comigo no versículo 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Vocês entendem como ele está falando de um movimento interno e de um movimento externo? Ele está falando de algo que acontece se por estarem em Cristo, algo acontece em você, uma compaixão, um amor, mas não só isso, uma atitude. Viver com paixão é você ter uma ação, é você obviamente estar cheio de Cristo. Se você não está cheio de Cristo, querido, é difícil você ver com paixão. A partir de que você está cheio de Cristo, você quer transbordar. Quando você transborda, não importa como você é, não importa se você é uma pessoa mais quieta ou mais falante, não importa a sua história, o que importa é que se você está cheio de Cristo, há um movimento natural de quem tem uma paixão, o que move é de fazer e se movimentar pelo outro, é de transbordar algo no outro. De que forma? Não importa. Não importa o que você vai fazer. Às vezes a gente se preocupa muito com o que a gente vai fazer. Eu preciso fazer uma coisa boa, uma coisa que é legal. Não. Não é sobre isso. Absolutamente não é sobre isso. Cristo nunca veio falar sobre isso. O Evangelho não é sobre isso. O Evangelho é o que te faz fazer, o que te move, do que você está cheio. E aí ele começa a falar, ele continua falando sobre como não deve ser. É muito bom ouvir Paulo, porque ele muitas vezes fala do que é e do que não é. E aí fica claro para a gente. A primeira coisa que ele fala é sobre não façam por ambição egoísta ou por vaidade. Viver com paixão, querido, é você fazer não por ambição egoísta. É muito fácil a gente se encher de Cristo ou de alguma outra coisa e a gente buscar servir ou até querer fazer algo, seja dentro, seja fora. Mas às vezes a gente pode se enveredar por uma motivação diferente, que é a ambição. Fazer por querer algo em troca. Fazer por querer chegar em algum lugar. Fazer por querer uma retribuição. Não sei, algo que tem a ver comigo e não com as pessoas para quem eu estou fazendo. Às vezes eu venho aqui, ou viria aqui, subir aqui, porque eu queria fazer algo para mim, alguma coisa que eu quero em troca, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta.
O que Paulo está dizendo aqui é que não, querido, não é sobre isso. Não é sobre ambição. Não é sobre querer um resultado com tudo o que você vive e faz. O que mais Paulo fala aqui. Também não por vaidade. É uma outra coisa difícil. Porque a vaidade nem sempre ela quer algo em troca, como a ambição. A vaidade é diferente. A vaidade é algo que começa aqui dentro, que é gerado aqui dentro da gente. E a vaidade, ela é alimentada quando a gente aparece, quando a gente se expõe, quando alguém fala alguma coisa, eu fiz algo, e aí aquilo me enche. E aquilo não só me enche, mas aquilo me captura. Você é capturado pela vaidade. Aí todos os seus movimentos é para alimentar um ego, para deixar gostoso aqui, ó. Ai, como é gostoso, como é legal fazer isso. Por que você faz? Ah, nem sei, mas eu me sinto bem. Ai, me encho. Vaidade, cuidado. Cuidado com a vaidade, que como eu falei, ela nos captura. E para você sair disso é difícil. O que mais que Paulo fala aqui? Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Uma outra coisa que pode nos mover, não por paixão, não por paixão, é por posição. Às vezes eu me faço as coisas, às vezes eu me disponho, às vezes eu até coloco energia, até tempo, mas por uma posição, por querer ocupar um lugar, por querer chegar a um lugar em que eu almejo, em que é bacana. E Paulo fala, não, também não é sobre posição. Se você quer chegar a algum lugar, o melhor lugar que você pode chegar é o lugar onde você é menos e as pessoas são mais. É o lugar onde você lava os pés. É o lugar onde você está sentado e você não consegue ficar sentado. Você se constrange, você se levanta. O lugar onde que é a arquibancada, como o pastor Hugo falou, não é, você não consegue ficar na arquibancada, porque você está vendo alguém que está faltando algo, alguém está fazendo bastante, eu preciso fazer. Esse é o lugar, não é o lugar, eu também quero fazer aquilo lá, nossa, aquilo lá é legal, aquilo lá é uma posição bacana. Tem uma coisa que a gente teve dificuldade, até hoje eu tenho, é do ser, a nomenclatura de pastor, porque o viver pastor a gente já vivia, mas o nome, às vezes, porque eu nunca, por quê também? Eu nunca quis ser pastor, né? Nunca quis ser, estou fazendo isso porque eu quero ser pastor. Isso é uma coisa que para mim até hoje é difícil, né? Mas eu entendo a posição, eu entendo o chamado, porque não é sobre isso, é sobre aquilo que me move, é sobre aquilo que me alimenta, é sobre por onde eu cheguei, para onde eu estou indo. E Paulo continua falando e ele diz assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não tem como você viver por paixão, se você olhar só para você, como eu até já mencionei. Aliás, você nunca vai se apaixonar por ninguém. Não tem como viver por paixão, se você olha só para os seus interesses, só para a sua vida. Mas falar isso aqui na igreja é básico, todo mundo já pensa assim, o mundo já é... Não, o mundo não é assim, o mundo está muito diferente. Se o mundo que você vive é assim, que as pessoas fazem as coisas pelos outros, você vive num mundo diferente do meu. Essa semana mesmo, eu estava no supermercado, e eu fiquei ali na fila do mercado, mais tempo na fila do que no mercado, comprando as coisas. E aí, como muito tempo na fila, eu comecei a observar as pessoas.
Eu comecei a observar 2 carrinhos que estavam à minha frente. E os 2 carrinhos tinham uma mãe e uma filha. O primeiro carrinho tinha uma mãe mais velha, né? E uma filha mais ou menos com 20 anos, assim, com um bebê de colo. Mais velha que eu faço assim, eu falo, sei lá, uns 50 anos, mais velha do que eu, que sou jovem, né? Mas muito jovem ainda, 50 anos está na flor da idade. E uma filha com um bebê de colo. E elas estavam usando o mesmo carrinho, aqueles carrinhos que tem cadeirinha. E a mãe com o bebê colocou as coisas em volta do carrinho, porque é o lugar que tinha. E aí ela começou a passar a compra dela com o bebê no colo. E começou a passar e pegar as coisas com dificuldade ali entre o carrinho e a criança aqui. E criança não fica quietinho, né? E ali e tal, aí coloca ali, aí passa, a caixa passa, e vai do outro lado para pegar as compras, para empacotar. Não tinha ninguém ali para ajudar, tinha só a caixa. E eu olhando. E a mãe paralisada, absolutamente parada. E eu olhando. E eu querendo ir lá. Eu falei, não, eu vou, não vou, deveria ter ido. É que eu não sabia exatamente se era a mãe dela, ou se não era. Eu falei assim, às vezes não é mãe, às vezes sei lá, né? Aí beleza, ela passou, a caixa levantou da cadeira, foi lá ajudar ela. Ajudou. Aí a mãe pegou 4 itens que ela tinha, que era dela, colocou, passou, pagou, foi embora. A filha empurrando o carrinho, depois colocou o bebê no carro, e a mãe caminhando com ela. Eu falei, nossa, que coisa, né? Mãe e filha, acho, né? Aí, na minha frente, agora bem na frente, outra mãe e filha, uma filha mais jovem ainda, 17 anos mais ou menos, sou meio ruim de idade, tá? E uma mãe mais velha, mais ou menos 65 anos, 70 anos, já com mais dificuldade para pegar as coisas, um carrinho grande. A filha começou a passar as coisas, eu achava que era uma coisa só, uma compra só. Aí ela passou umas coisas, foi e pagou, as coisas dela passaram, e ela foi empacotar as coisas dela. E vida que segue. E a mãe, já uma senhora, pegando as coisas ali, com dificuldade, colocando, tal, eram poucas coisas. Aí passou a compra, eu fui para a caixa, falei assim, eram mães e filhas que estavam aí? Ela falou, era. Certeza. Eu falei, que coisa, né? Nem na casa, na própria casa, elas conseguem se ajudar. Nenhuma mãe e uma filha consegue pegar as coisas para ela, pegar o bebê, pegar as coisas. O que custa? É um movimento natural, eram poucas coisas. E a gente quer falar de uma coisa tão profunda. Eu não sei que mundo você vive, mas eu não vejo isso fora, e também muitas vezes não vejo dentro. Agora, querido, o que Paulo está dizendo aqui é que o outro é mais importante. É mais importante do que eu. Para ele a vida estava completa, para ele estava tudo bem, só que não estava, porque havia uma paixão dentro dele, uma paixão que movimentava, uma paixão que até fazia ele sofrer pelos outros. Você sabe que ele escreve isso não numa situação confortável. Você fala assim, mas Paulo estava de boa, né? Já estava querendo até morrer, partir para Cristo. Paulo escreve isso preso em Roma. Paulo escreve isso numa zona de desconforto, sendo outra vez preso, perseguido. Porque às vezes a gente acha que viver com paixão é quando estiver tudo bem, é dentro de uma plenitude. Viver com paixão não tem a ver com isso. Essa paixão não tem a ver. E aí Paulo não se contém e cita o maior exemplo de paixão. E ele fala assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Agora, querido, queria que você se atentasse ainda mais para essas palavras. Porque se você prestar atenção no que ele escreve aqui, isso entrar no seu coração,
talvez seja a coisa mais importante de tudo que eu falei aqui para vocês. Paulo diz o seguinte, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a motivação. Essa deve ser a motivação. Quando você que toca sobe aqui, querido, essa é a motivação. Quando você que prega, que abre, que recebe, que cuida, essa é a motivação. O restante tem a ver com você, só com você. O restante não produz essa vida, só alimenta o que está dentro de você. Ele está falando sobre algo muito maior, sobre uma entrega. Ele está falando sobre uma coisa que eu falei assim, nossa, falar de paixão para mim, que assim, desde quando eu me converti, eu não sei se tudo aquilo que eu já vivi foi algo bom aos seus olhos, aos olhos das outras pessoas, mas querido, se tem uma coisa que eu vivi, foi algo apaixonado. Se tem uma forma que eu vivi, eu não sei quantos já estiveram próximos de mim, com certeza viram muitos defeitos e vão continuar vendo, mas se tiveram próximos, principalmente do trabalho, perceberam que há uma entrega. Eu não sou perfeito, eu faço de maneira normal, não sei se eu tenho o mesmo preparo que deveria ter, mas a entrega foi uma coisa que eu nunca deixei de ter, uma entrega total àquilo. E por que eu tive essa entrega? Porque havia um sentimento dentro de mim. Quando eu conheço a Cristo, o que me move ali? Eu conheço um amor. Quando eu conheço a Cristo, eu sou cheio de um amor. Que amor é esse? O amor de um Deus que nos fez, o amor de um Deus que enviou o seu Filho. Sabe que eu estava ali conhecendo a Jesus e eu olhei para Cristo e falei, não, Deus, você enviou o seu Filho para mim, você enviou o seu Filho por mim, pela minha vida, pela sua vida, não é só pela minha vida. Quando eu conheço a Cristo, eu olho para aquilo e falo, não, foi por mim, foi tudo para mim. Aquele sofrimento, aquela entrega, aquela escolha, Ele escolheu por mim, por você. Isso não é uma história contada, isso foi algo vivido. Cristo escolheu. No Getsemane ele fala, afasta de mim esse cálice, que seja feita a sua vontade. Ele escolheu a mim. Esse amor me constrangeu, esse amor me dominou, esse amor me encheu, e eu comecei a fazer as coisas porque eu estava cheio de algo. Eu comecei a me movimentar porque eu estava cheio de um amor, de uma escolha, de uma entrega. Alguém tem filho? Quantos tem filhos aqui? Querido, se você tem filho, não é possível que você não entenda esse amor que eu estou falando, e não entenda essa paixão. Você já imaginou você entregar o seu filho? Mas não porque você é obrigado. Você já imaginou você entregar o seu filho porque você amou, por escolha, porque ele olha para mim e ele me acha bom, porque ele olha para você e ele te acha muito bom,
porque Ele sempre olhou para você e amou. Porque Ele sempre olha para você e sempre ama e perdoa. Foi isso que eu senti naquele dia. É para mim, é só para mim. Tudo isso é só para mim. Eu mereço. Não mereço. Mas o amor dele não precisa de merecimento. Porque o amor dele é diferente do nosso. É isso que Paulo vem traduzir. É por isso que Paulo não tem como não citar Cristo. É por isso que falar sobre paixão não tem como a gente não olhar para tudo aquilo que ele fez. E principalmente olhar para tudo que nós estamos sentindo. Será que você já foi cheio desse amor? Será que você já percebeu que tudo que foi feito por você? Será que você já percebeu que a vida do perfeito, do sem manchas, daquele que nunca pecou, daquele que amou, daquele que perdoou, daquele em que ninguém no mundo, até hoje, 2024, depois de Cristo, conseguiu achar uma falha, um erro. O cara que nunca foi cancelado. Quem nunca foi cancelado? Até inventaram coisas, e até inventam até hoje, mas verdade nunca foi essa vida que escolheu por você. Queria que você ficasse de pé. Querido, viver paixão, o primeiro passo talvez seja você sentir esse amor. Talvez seja você se permitir sentir esse amor. Talvez seja você olhar para tudo isso e se permitir ser cheio, se permitir ser esvaziado de você mesmo. Talvez a coisa mais importante para a gente conseguir viver a paixão é a gente, nesta tarde, abrir os nossos corações, fazer uma reflexão de tudo aquilo que você já viveu, porque hoje à tarde, orando, Deus me levou lá para esse lugar que eu acabei de compartilhar para vocês. Eu falei, Deus, o que é mais importante? Aí Deus falou exatamente assim comigo: o mais importante é eles sentirem o que você já sentiu, ou eles lembrarem daquilo que eles já sentiram. E Ele me levou lá, no dia que eu recebi a Cristo, no dia que eu fui cheio desse amor, que não tem como explicar. Posso ficar aqui falando a tarde inteira. Sabe como que a gente vai entender melhor? Se você fechar os seus olhos, se você conseguir e ter a capacidade de se abrir para esse amor. Se você fechar os seus olhos e ter a capacidade de se esvaziar de você mesmo hoje, dos seus próprios interesses, das suas vontades, e olhar para Cristo e dizer para Cristo: é suficiente esse amor para mim, é suficiente essa entrega por mim, Cristo é suficiente para mim, Ele é tudo para mim. Talvez se você conseguir chegar a esse lugar em que você entrega tudo que você tem, as suas dores, as suas aflições, as suas tristezas, as suas virtudes, as suas vitórias, você entrega todo o seu coração como você nunca entregou, inclusive as suas certezas, inclusive as suas dúvidas, inclusive tudo aquilo que é mais precioso para você. Que bom que você acompanhou esse culto online junto com a gente. Eu quero te convidar a ir mais profundo, a ir além. Nós queremos estar junto com você em família. Então pegue seu celular,
Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que vai aparecer na tela. Ali você vai encontrar mais informações sobre as células. Nós queremos nos conectar com você. Que o Senhor te abençoe e tenha uma excelente semana.